Show, né? Primeiramente, né, um grande abraço a todos os moradores da terra, né? E aos meus filhos que estão comigo, né? Aqueles que estão procurando absorver os meus ensinos, né? Um grande abraço, né? Sabe o que é um grande abraço? Digamos, maior que o infinito. O que é maior que o infinito? Yahushua, dentro de você, não fora. Eu deveria estar dentro de você, né? Quando eu despeço de alguém, né? Eu falo com a pessoa, fica comigo mesmo. Ou é contigo mesmo, né? Porque eu deverei estar dentro de ti. Quando eu me ausento de alguém em matéria, fisicamente, eu digo, fica contigo mesmo, porque eu pensei que você faz parte de mim, né? Não precisa ficar com ninguém aleatório que você nunca viu. Tome cuidado. Então, aí vamos dar esse descanso. Hoje é o sexto Ial, né? Chamaram de dia, é o sexto Ial da semana. Semana composta por 7 tempos, né? Então, agora estamos no... Aí foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, estamos no sexto, né? Amanhã é o sétimo, correto? Então, vamos começar esses ensinos aqui. Primeiramente, eu quero te pedir, por favor, diminui de comer açúcares. Açúcar, por exemplo, doce, é muito gostoso? É. Mas sempre que eu como em excesso, a minha cabeça acusa e dói. Tipo agora, estou com a cabeça um pouco doendo, assim, porque eu comi 5 pedaços de doce ontem, de doce de leite. Pedaço pequeno. Mas aí eu comi exatamente para saber se a minha cabeça iria doer. E eu tão desconfiado que é o excesso de açúcar. Aí, né, eu desfiz deles, porque é uma tentação, né? É uma tentação. E você pode não resistir. Então, a carne é fraca. O Uruha está preparado, não é isso? O Uruha sabe que o açúcar em excesso faz mal, mas a carne é fraca e tenta, né? Aí você induz você a sofrer umas consequências dos seus atos. Comer é muito doce. Aí eu desfiz daqueles doces, porque seria uma tentação ele em cima da minha mesa o tempo todo, né? E você come, né? Você faz uma refeição e dá vontade de comer o doce. Então, e eu retirei da minha mesa, tá? Retirei, né? Eu desfiz dele, não quero ele mais aqui. Você deve não querer tudo que te dá problema. Por favor, tudo que te dê problema, mantenha-se distante de você, se livre do problema, né? Você deverá, você mesmo, vencer as impropriedades da vida que está dentro de você. E se você pega algo exterior, a sua carga aumenta. Então, livre-se de tudo que vai te dar problema, por favor, né? Então, e começando esses ensinos, aí eu aposentei pelo estado de Minas Gerais, sim, aposentei, né? Pelo estado de Minas Gerais, aposentei pelo estado de Minas Gerais, né? Aposentei, né, pelo estado de Minas Gerais, né? Trabalhei bastante tempo, né? Trabalhei no governo federal, né? Trabalhei nos Correios, no governo federal e no meio de segurança pública, no meio estudantil de escolas, né? Tendo a minha formação como mestre, como pedagogo, né? Aí eu tive uma boa participação, eu entendo, né? Fiz um estágio na Secretaria de Educação de Minas Gerais, né? Ali, né? Tive um estágio ali, fiz um estágio ali e passei por diversas escolas, né? Algumas particulares e outras municipais, do estado, municipais também eu tive algum acesso a escolas municipais, né? Onde eu participava do colegiado, não é isso? E dei aulas particulares, né? E dei aulas particulares no setor do ensino e também no setor de artes marciais, tá? Eu desenvolvi ali umas atividades com bastante pessoas, né? Onde eu ensinava, né? E eu nasci para isso, para aprender e ensinar, para a construção do conhecimento, né, que é o mais importante em nossa vida.
Então, ali me aposentei, né? Por último, no estado de Minas Gerais, né? Eu tinha feito todo o recolhimento do meu tempo e, e comecei aos 14 anos trabalhando, né? De carteira. Naquele tempo assinava a carteira, né? Eu comecei os estágios e fui passando por uma série de empresas, né? Um currículo bem humilde, né? O meu currículo, né? Bem humilde, mas eu consegui, né? Ter por direito esse direito de estar aposentado, estar reformado, né? Eu estou reformado, né? Porque eu não esqueci nada daquilo que eu praticava. Todas as profissões eu consigo executar com plena segurança, né? E eu coloco tudo que aprendi da minha vida prática e procuro mostrar e ensinar aos meus filhos e às minhas filhas, né? Então, aí eu digo, né? Aí eu digo, eu reformei, tá, mas eu continuo a trabalhar. Agora eu vou passar o que tenho observado na nação, né? Em todos os lugares que eu passo, e vou dar a minha colaboração, as minhas ideias, porque o grande negócio da vida são ideias. Tudo é ideias, né? É informação. Então eu vou dar as minhas informações necessárias para um bem melhor de toda a nossa nação, né? Então eu continuo trabalhando. Estou trabalhando aqui de minha casa, de minha tenda, né? E por onde passo, né? Eu penso que estou dando a contribuição para o Estado e para os municípios, para as aldeias, para quem vive nos campos, né? Na agricultura e nos grandes centros urbanos e, quiçá, ainda dou a minha ideia no mundo internacional e no mundo cósmico, né? Porque as minhas ideias, elas são espirituais e físicas, materiais, né? Uma coisa anda junta com a outra, né? O físico e o espiritual. E sempre o espiritual você vai ver fisicamente nas pessoas. Não haver-se-á algo de místico, de misterioso, não. Sempre haver-se-á de ter uma pessoa, né? Por exemplo, eu tive um acidente de trânsito agora, quando eu viajei, né? Eu passando em Minas Gerais, né? Quando eu fiz a curva ali na BR-040, né? No anel rodoviário, no rodoviário de Minas Gerais, ali tem os motéis Dallas e Caribes Motel, parece, né? Por sinal, são dois motéis, né? É onde as pessoas vão ter os seus prazeres, né? E você pode também ir, você quer descansar, né? Você pode ir lá, tá aberto 24 horas em qualquer lugar, né? Você vai descansar, né? Às vezes você está viajando e você acampa assim num motel, né? São os lugares que estão abertos freneticamente 24 horas. Você não encontra uma pousada, um hotel, você vai no motel. Não tem preconceito nenhum, né? Não tenho preconceito contra nada neste mundo. Tudo, você entrando, sendo correto com eles e eles sendo correto com você, é o que basta, né? Você pagando por aquilo que eles te oferecem e eles te oferecendo aquilo que estão cobrando, ok, sem problema, né? Então, aí eu fui fazer uma curva, né, saindo da BR e entrar ali pro bairro Califórnia, né, de Belo Horizonte, né? Ali eu tive um acidente. Eu colidi, eu fechei muita curva, né? E colidi, teve uma colisão com uma mureta de concreto, né? Aí, tá, arrebentou o carro. Mas antes disso, aí que eu digo, o espiritual, ele anda junto com o material. Quando eu fui fazer a curva, tinha um homem sem camisa, né? Tinha um morenão, né? Um preto, né? O meu molarim estava sem camisa ali. Aí ele pulou, né? Ele gritou e pulou na traseira do meu carro e fez assim, ó, com aquela força dele. Aí vinha passando um carro me fechando pela esquerda. E eu fazia a curva pela direita. Aí eu olhei ele pulou no retrovisor, ele deu aquele salto. Aquilo, eu fiquei assim perplexo, né? Mas o que fui entender depois que ele, com a energia dele, ele tirou a materialidade e quantidade do acidente. Ele fez voltar o tempo. Realmente eu bati o carro e foi uma pancada muito forte, ele quebrou tudo. E agora? Aí ele me livrou, porque seria dois carros a bater em mim. Aí eu não vi mais aquele homem, né? Mas ele estava ali.
freneticamente. Aí eu consegui tirar o carro, desci do carro, todo arrebentado, né? Todo amassado, arrebentado. Saí do carro. Aí parei à frente, aí passou outro molarim meu. Eu falei assim, eu tive um acidente grave ali, só arrebentei o carro, tudo. Ele falou assim, olha, você sabe o que que foi? Tranquilo? Vai embora. Ele falou assim, vai embora, porque aí vai ter polícia. Se você tivesse matado um homem, né? Você achou que ele pulou na frente do seu carro, ia ter polícia, ia ter justiça, ia ter uma confusão. Isso aí acontece. Eu falei assim, ok. É. Ele passou, o meu Malarraim passou lá, barbudo, ele tá barbudo e cabeludo, né? É um roqueiro, né? Aí eu falei assim, ok, falei assim, ó, aí a pessoa que estava do meu lado, tá vendo? Tranquilizei a pessoa, falei assim, ó, tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? Eu já busquei um conselho, o meu Malarraim já me aconselhou. E não vamos, a porta não abria, né? A pessoa que estava do meu lado não podia sair, que a porta não abria, disse, ó, vamos embora, né? Aí eu fui triste, né? Aí eu fiquei em casa, sem olhar aquele carro. Fiquei um final de semana sem olhar aquele carro. Aí levamos o carro na concessionária, né? Na seguradora, para ver. Aí eu não disse, se a porta não abre, a seguradora não aceitou o serviço, não sei. Aí paramos numa rua lá, tal, certo? Eu falei assim, ó, eu não tenho tanta culpa, eu coloquei o carro, não foi por minha vontade, né? Mas isso acontece, as coisas materiais acontecem. E fiquei com aquilo, sem olhar muito o carro, não olhava o carro. Eu não olhava, eu não queria olhar. Eu vi que estava amassado ali, estava triste a situação. Aí cheguei para arrumar o carro, né? Não achei nenhuma oficina, né? E rodando lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, rodando. Aí cheguei numa rua, aí eu vi um lugar com certas assim, portas. Aí eu parei assim, ó, ô moço, conserta esse carro, amassei tudo, bati esse carro, eu quero só que a porta abra. Ele, aí o passageiro estava do meu lado, né? Ele disse, a porta não abre. Aí ele olhou para mim, ficou olhando para mim, olhando para ele. Eu pensei assim, você tá gostando de mim? Você quer me namorar? É? E eu ia perguntar para ele, mas não vou brincar com ele, porque às vezes ele não é de brincadeira. Né? Aí eu falei assim, abre só a porta, desamassa a porta que eu preciso dessa porta. Aí ele pegou na maçaneta, abre. Ele falou assim, você tá brincando comigo, ô baba? Disse, não. A porta abriu. Ah, é igual criança, né? Quando tá doente, né? Você leva no médico, a criança melhora. Ele, você trouxe no médico, né? E melhorou, tá? Você amassou, batia, amassei demais, fazer o quê? Eu olhei o carro, olhou pra lá e falei assim, mas peraí, você bateu na mureta, tá? Levando a concessionária agora, ele olhou pra mim, olhou pra quem tava do carro comigo, falou assim, ficou olhando, né? Aí chegou um outro lá, foi fazer uma filmagem comigo, né? Aí me deu um título muito excelente, como é que chama o título? Ele me deu um título, O Homem da Caverna. Como é que ele falou o nome lá, gente? Como é que ele falou o nome lá do homem? Não, eu esqueci, é um desenho que tem, né? Eu falei assim, sou eu mesmo, muito obrigado. Eu vou me lembrar aqui do desenho, né? Eu não vou me lembrar. Quem lembrar aí fala, que usavam uma batuta assim na mão, um pedaço de pau, um pedaço de osso, não sei. Eu... outra hora eu vou lembrar, gente. Eu não tô lembrando aqui. Eu falei, sou eu mesmo, né? Ele tirou foto, falou assim, ele tá aqui, eu tô aqui. Aí foi aquela alegria, né? Aí ele falou assim, você bateu o carro, mas tem duas barras de ferro aqui que tá amassada embaixo do carro. Mas o carro tá normal? Aí eu falei assim, então desamassa essas barras, não deu como desamassar não. Eu só vou melhorar um pouquinho aqui esse acessório aqui, tá? Ele falou assim, Ele ficou olhando para mim, aí o pessoal chegou e tal. E eu fiquei lá, eu tava com o meu manto, tava com o meu. E falou assim, você tá com o seu cajado aí, né? Isso aí para abrir caminho. Eu falei assim, vou abrir no mar para vocês aqui, vocês passar. Aí começamos a anunciar o Yahushua presente, né? Pessoal, o Messias tá aqui, né? Já que vocês estão desconfiados que eu sou o Messias, então eu vou revelar. Então, eu tô aqui, tá? Ele falou assim, ô Messias. Mas que obra é essa, hein? Do carro? Eu pensei, o meu Maranhão se atirou, a energia dele tirou o acidente, o tempo voltou atrás. O tempo voltou atrás. Eu realmente colidi, arrebentei tudo.
mas o tempo fez assim, e desfez aquele acidente. Deixou só as marcas aí embaixo, duas barras de sustentação de um trilho. Aí, aí, mediante essa obra aí, né, eles viram que realmente era verdade, né? Eles viram, né, realmente era muita verdade, então fiquei ali bastante tempo com eles, anunciando a palavra, eu mesmo, né. Aí quem estava comigo também anunciou para eles e eles creram, né? Aí eu pude anotar o nome deles no livro da vida, né. Mas eu vou lembrar do nome que o rapaz me chamou lá, né? Que emprestou uma ferramenta pra gente lá, né? Muito obrigado, tá? Pelo elogio que você me reconheceu. Eu não tô lembrando o nome do desenho, moço, do filme, né? Você lembra aí, né? Às vezes você pode estar me ouvindo aí, né? Eu gostei muito, porque anteriormente, no Sul, eu recebi um título de Homem da Caverna, né? Muito obrigado também. Eu contei para ele esse testemunho, né? Aí foi aquela alegria, né? Aí eu levei essa obra, né? O carro desfez o acidente. Porque eu dizia, eu sou Yahoo com quem está comigo. Não duvide de mim, eu sou Yahoo. Eu sei que eu passei por esse processo desse acidente, te dei um prejuízo, que o carro não era meu, esse prejuízo é grande e eu não tenho como te pagar isso. Mas eu disse para essa pessoa, não duvide de mim, que eu sou Yahoo. Tudo que existe está na minha mão. Eu sou o verdadeiro dono de tudo que há. Um acidente de trânsito para mim não será tão difícil te dar em dobro o que você perdera. Aí, quando terminou lá que eu vi, eu disse para a pessoa, eu não te dizia que eu sou Yahoo, o grande Yahoo? Nunca duvide de mim. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oruha, Yahushua. Aí foi interessante, né? Agora, o nome do desenho, né? Eu não vou lembrar, né? O nome do desenho eu não vou lembrar. Esse desenho, é muito, muito famoso esse desenho, gente. Tipo um homem da caverna. Ele falou que é a minha imagem, assim, eu tava com cabelo solto, né? Ele falou assim, é a mesma coisa de você, não tem, você é ele, e ele é você. Você, ó, certo que eu sou. Certo, você tá, mete algo, verdade. Aí foi aquela alegria, né? E pude voltar para a minha tenda, para o acampamento de arroz, contente. Aí já. Aí foi aquela alegria, né? Falei assim, puxa vida, eu fui recompensado pela mentira do diabo, pela verdade que há em mim, pela minha justiça. Aí já, aí já fui logo comer alguma coisa ali, muita alegria, abracei as pessoas com grupo, fiquei guardado para mim esse segredo, né? E não contei. E depois eu testemunhei isso para Dayanô, contei para ele antes de vir embora, falei assim, olha, não duvide de mim que eu sou o Messias, vou te contar só uma obra, para você entender. Que eu também sou merecedor de receber os meus benefícios. O boi, ele que trabalha, ele é digno de comer o capim. Então eu recebo os meus benefícios. Recebi esse benefício, né? Essa grande obra, né? E quem é dono do carro também recebeu, ficou satisfeita, né? Satisfeita, né? Então é isso, né? Foi importante na minha vida, foi. Por que importante? Porque eu te digo, às vezes você está passando por um momento difícil, tá? Passando por uma dificuldade em tua vida, eu te digo, mantém em ti a força, que a porta se abrirá em tua vida. Uma saída nesse labirinto que tu se encontra será criado para você. Uma saída será criado para você. Um caminho para você andar e você sair desse labirinto e você poder respirar. Confia em mim somente. Como, Yahushua? Eu estou em você. Esse caminho, os teus pés e as tuas mãos
abrirá, porque eu estou contigo. Eu te guiarei. Tá? Não temas. Tá? Você perdeu as suas coisas, te roubaram, ficou sem chão o seu mundo. Tá? Eu te digo, te darei em dobro e você se alegrará muito. O que eu quero ver é a tua alegria. A tua alegria é o meu contentamento. A tua alegria será sempre a minha força, porque a sua força será sempre a minha alegria. Isso são pontos escriturais, são dizendo o próprio que editou de próprio punho a escritura. Então, é isso. E agora vamos passar para o trabalho material. Eu digo, são 7 a semana, né? Eles colocaram domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7, correto? E o homem, né, na sua força, né, na sua vontade de ter um emprego, de ganhar um dinheiro para se sustentar e algo mais, ele trabalha os 7 tempos. Ele não tem descanso para nada. Ele não tem descanso para me ouvir e nem para pensar. E nem para pensar em si próprio. Porque ele se desgasta ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos e suas filhas. Ele não tem tempo de socializar com o mundo, com as pessoas. Então fica ali um ser preso numa caverna. E eu quero soltar você dessa caverna. Como, Yahushua? Eu quero dizer aos meus administradores da terra, aos meus administradores, aos meus Ma'alarim, aos meus principados, né? Os meus Anielho, chamado de anjo, né? Que governam esse mundo, né? Eu quero dizer, a jornada, a caminhada trabalhista não será 6 por 1. 6 por 1. Descansando 24 horas somente, não. Vamos começar assim. A jornada de trabalho será de norte a sul, de leste a oeste. Tem lugares que trabalham 6 horas por IAL. As prefeituras, geralmente, muitas estão trabalhando 6 horas, né? É interessante. Isso é salutar, né? 6 horas. Né? Mas podemos colocar isso para toda a Terra por enquanto? Não sei. Isso será um propósito. Baixar de 8 para 6. Trabalhar 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde está ficando muito pesado. Para a pessoa chegar em casa, ter que tomar um banho e ter que comprar alguma coisa, ele não vai dar atenção para ninguém. E aquela coisa muito gostosa que é o prazer sexual, vai minar tanto do homem como da mulher. Aí vem um desacerto geral com os filhos, com a mulher, com o marido, né? Com os amigos, aí a cabeça fica mil, não dá. Então, o correto seria, trabalha-se 6 horas, 6 horas no IAL. Mas isso é para um projeto mais à frente. Porque assim será necessário as empresas contratar mais empregados, mais funcionários, para não sobrecarregar os que têm. E trabalhando, então, esse é o projeto de 8 horas por IAL vai tirar 1 hora da manhã, da parte da manhã, para ele poder acordar um pouco mais tarde, porque o trânsito é ferrado nas grandes capitais. Às vezes a pessoa fica 3 horas no trânsito, já estressa, já perde toda a energia que a pessoa tem. Acaba-se, não vai trabalhar bem.
Então, serão 3 horas, podem começar a trabalhar. Se a pessoa começar a trabalhar 9, 10 e 11, e bem trabalhado, resolve o problema. Vai resolver tudo. Vai resolver tudo. Aí, o que faz? Ele trabalhou bastante. Nove, 10 e 11 trabalhado. Ó. Aí não precisa de hora de café. Tira-se a hora de café dele. Ele vai tomar café em casa, porque ele vai ter tempo. Com isso, as empresas vão, os patrão também vão ter o seu lucro. Vai ter uma mão de obra mais excelente, a pessoa trabalhando com mais gosto, com mais prazer. Porque o trabalho deverá ser prazeroso. Então, 3 horas. Ele pode começar a que horas? Normalmente, o trânsito é ferrado. Não é isso? O trânsito é ferrado. Aí vai diminuir o trânsito. Aí o setor de departamento pessoal e de administrativo das empresas, eles terão que trabalhar mais. Mas não para ferrar os funcionários, não. Para auxiliar os funcionários, porque a empresa precisa da mão de obra deles. Então, vai ter um setor de inteligência que vai equalizar essa questão. Correto? Eu trabalhei em empresa há muitos anos, gente. Fiz estágio, fui treinado para ser gerente geral de empresa. Mas eu não concordei com o que se fazia com os funcionários ali. Era impossível a pessoa trabalhar bem e viver bem e continuar sendo gente. Não tinha possibilidade. Eu entrei para a sala de reunião e disse: muito boa a proposta de vocês, mas eu quero assinar a minha carta de demissão. Porque eu não consigo explorar o ser humano dessa forma. Conversei com os engenheiros, com os diretores da empresa e saí pela mesma porta que entrei, pela porta da frente. Entreguei o cargo. Tá? Porque eu não conseguiria, de maneira alguma, coabitar com aquela perversidade trabalhista. Então, aí vem, trabalha 3 horas pela manhã. Ok, que beleza. Aguenta-se. E vocês podem fazer de 8 para 6. Você vai ter uma de manhã, outra da tarde. O que vocês vão fazer? Esse tempo de almoço é um tempo quebrado, viu, gente? Esse tempo de almoço aí é quebrado. Esse tempo de almoço aí só atrasa tudo. Só atrasa tudo. A pessoa trabalhando 6 horas por dia, ele não precisa de almoçar. Almoça quando chegar em casa. Ali trabalha 3 horas. Para não parar, não fechar as portas das empresas, não fechar as portas dos mercados é de nada. Para-se uma turma. Correto? Nesse horário, trabalha 3 horas. Aí para-se uma turma. 1 hora ele faz a sua refeição. Correto? E volta. Então começa, por exemplo, 8 da manhã ou 9 da manhã, né? Se for 8 da manhã, 8, 9, 10, 8 às 9, 9, 10, 11, 11 horas para. De 11 às 12 horas, almoça. Correto? Uma turma almoça de 11 às 12 horas. Mas não deixa parar o fluxo trabalhista. Divide-se as funções. E outra turma, de 12 às 13, almoça. Aí a empresa não fecha. Porque vocês estão atropelando o tempo. Vocês fecham as empresas e sobrecarregam os funcionários. Aí, aquele que almoçou de 11 às 12, ele vai
12, né? 13, 14, 15. 15 horas ele entrega. E aquele que trabalhou, que almoçou de 12 às 13, ele vai 13, 14, 15, 16, ele vai embora. Fecha-se a empresa. E eu tenho certeza que a qualidade do produto será melhor, a qualidade de trabalho será melhor e o bem-estar das pessoas será bem melhor. As empresas, os patrão, eles terão mais prazer também, porque eles vão trabalhar, não é simplesmente deixar na mão dos outros lá e se ferrando lá e vai lá para as orgias deles. Negativo. Ele vai ter prazer. Ele vai ver a coisa diferente. Ele vai ver que ele não se leva uma frota de milhões de carros para a sepultura. E nem um peso excessivo de 1 tonelada de vil metal, de moedas e notas dentro do seu caixão. Não precisa disso. Correto? Aí vai. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Nesse sistema. Na sexta-feira, encerra as atividades. Aí tem o descanso. Começa na sexta-feira o descanso. Sexta, sábado e domingo. Correto? E vocês vão fazendo o quê? O rodízio. Todas as pessoas vão ter esse benefício. Correto? Aí vem na área das pessoas que trabalham final de semana. Da mesma forma, eles vão ter os seus rodízios também. Nesse sistema. De modo que toda pessoa ele deverá trabalhar 6 vezes 5 dá 30 horas semanais. Não importa. Os que trabalham final de semana, trabalham à noite, também tem os que trabalham à noite. 30 horas semanais. E vai ter o descanso igual a todos. Correto? Eu sei que o trabalho noturno ele é mais puxado, mas existem uma série de pessoas que preferem o trabalho noturno. Aí você vai, o seu departamento psicossocial, ele vai conversar e vai abrir essa possibilidade. Tem pessoas que preferem, eles desenvolvem melhor à noite, correto? Aí o mundo não para, porque o mundo tem que ser frenético. Você entende isso? As pessoas terão mais tempo. Tudo movimentará mais. Porque da maneira que vocês estão fazendo, vocês mesmos estão perdendo. As suas empresas estão fechando. As suas firmas estão recebendo o carimbo de cancelado. Por quê? Não, vocês mesmos não conseguem? Vocês estão de cabeça branca antes do tempo. Morrendo antes do tempo. Os grandes empresários. E vocês não estão percebendo? Por quê? Por causa do governo que escravizou todo mundo. E o governo é escravo de si próprio. Então eu venho para libertar a todos, independentemente de quem é. Você consegue entender? Então isso é a quinta parte de Al-Hussavi. A quinta parte de quem? De Al-Hussavi. Da jornada de 6 por 1, tira. Aí fica a quinta parte de Al-Hussavi. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Encerra. Correto? Porque não existe acepção de tempo de Yahweh. Sexta, sábado e domingo vai fechar tudo? Não, continua normal. Você vai ter a gerência do pessoal. De modo que haver-se-á rodízio em todos, para que todos acostumem a trabalhar final de semana e acostumem a trabalhar no meio de semana. Aí, Arruja, eu guardo sábado, não pode. Eu guardo a sexta, não pode. Eu guardo domingo, não pode. Não, isso está quebrado. Eu vim cumprir a lei. O fim da lei, quem? Aí, Arruja. Porque o ídolo nunca vai fazer isso. Ele não está enterrado. Eu sou maior do que quem?
o descanso, do que o sábado, do que o domingo, né? Uns chamam o sábado de domingo, ok. Outros chamam o sábado de sábado mesmo e outros chamam o sábado de sexta-feira. Eu sou maior do que isso. Aí eu estou pegando todos os segmentos religiosos e colocando na minha mão e amassando os dogmas e colocando vocês em liberdade, né? O Islã é na sexta, o judaísmo é no sábado e o cristianismo é no domingo. Eu estou pegando isso aqui, ó, e amassando na mão. Acaba-se com isso. Eu quero você em liberdade. Correto? Isso aí eu estou pincelando. Eu tenho tudo aqui nos meus projetos. Eu estou dando a ideia aos meus governados, né? E aos governantes dos povos das nações, que são os meus molahim, são os anjos. Quem governa essa terra são os molahim, os anjos. E quem são os anjos, Arruxa? São os homens. São as mulheres. As mulheres também. Elas são Anialhu. Quando houve a dualidade, né, o molahim era só o homem. Mas quando houve dualidade, a mulher também se torna um molahim. De igual teor ao homem. A mulher não é menor do que o homem, nem o homem é uma mulher. Acaba-se isso. Não existe isso mais. Mediante a impropriedade, todos dois foram de comum acordo. Eles se uniram em um só corpo, deitados junto, e houve a procriação da espécie. Então, todos dois são responsáveis por esse sistema que existe hoje, de escravização, que vieram deles. Por quê? Dos pensamentos do homem. E agora eu estou auxiliando a tornar os pensamentos equilibrados. Correto? Eles dizem assim, quem está jogando futebol, às vezes não sabe que um jogador, que eu tô com a bola aqui no meio de campo, que o meu correu um na ponta direita, na ala esquerda, eu tenho que passar a bola para ele. Eu não passo, eu toco para o lado. Aí eu erro profundamente. Eu perco a energia que aquele jogador que viu o jogo, ele foi e não recebeu a bola. Aí, às vezes, por malcriação, ele não gosta de passar, não gosta daquele, cheio de firula, né? Ah, não vou passar a bola para ele porque ele vai aparecer, vai ser maior que eu. Nada disso. Todos por uma equipe. Então, eu quero todos trabalhando comigo para o bem-estar geral. Aldeítico, municipal, da cidade, né? Do estado, da federação, da união, da nação e internacionalmente. Assim vai para o Oriente. Estendendo-se no centro, vai para o norte e para o sul. A Antártida e a Oceania. Correto? Do oeste ao leste. Onde nasce e onde se põe a claridade. E onde se espalha na rotação que existe. De rotação e de translação dos movimentos dos astros. E do eixo que tudo está sendo sustentado. Que o eixo agora deverá ser a minha palavra. Que sempre foi, mas só que não é explicado. E agora eu trago à tona a concreticidade, a força da palavra. Em matéria, tá? Então é isso. Aí vocês vão pensando isso e queremos um mundo diferente. Eu quero um mundo estranho a este. Não diferente, estranho. Porque esse mundo vai continuar sendo assim. Mas é um mundo humano. Eu não quero um mundo desumano. Eu quero humanizar o mundo. Eu quero humanizar as pessoas. As pessoas perderam o senso de humanização. E eu estou trazendo isso de volta. Correto? Eu te digo, você não é uma máquina. Você é um humano. É um humus. Você é um melhor fertilizante que existe em toda a criação. A produção que você pode fazer é a maior que existe, mas com liberdade. E com cuidados com você mesmo, com você mesma. Fechou? Fecha-se. Isso é a quinta parte de Alsaf. Onde no meu governo nunca ninguém morreu de fome. Nunca ninguém morreu de trabalhar. Porque antes de mim, aí depois de mim, né? Eles não me reconheceram. Aí começaram a morrer as pessoas no chicote, na escravidão, né? De tanto trabalhar. De tanto trabalhar. Isso foi a lei faraônica, né? Que não fizeram menção de mim e nem me honraram.
Mas nem por isso eu deixei de existir. Eu estou aqui outra vez, né, para auxiliar os meus Maularim a governar esse ecossistema e o cosmos e esse mundão tão imenso e vasto que temos, que na realidade ele se torna pequeno na minha mão, né? Você dá uma volta e você volta aonde você saiu. O sentido é esse. Então, vamos agora. Chove gostoso lá fora, tá? Está frio aqui dentro, ótimo. E o meu coração estava seco. Agora ele está orrando água da rocha para alimentar os meus filhos, minhas filhas e todos os meus amigos que existem na face da terra. Então vamos passar para outra colocação. As estradas, né? Eu dei esse ensinamento para várias pessoas via WhatsApp e por boca. As estradas nacionais, né, aqui, e quiçá mundiais, né, no exterior, existem numa sequência pequena, uma placa de 110, depois uma de 80, depois uma de 60, uma de 50, aí volta uma de 100 ou 70, uma confusão que ninguém entende. Por favor, equalizemos isso. Como que você fala hoje? Porque eu vou na prática. Eu sou um professor e o professor ele deverá ter a teoria na prática e a prática na teoria. Aí a gente vai melhorando tudo que se há. O ensino ele deverá ser melhor. Aí você vai contactando com as pessoas e você com os alunos e você vai tirando o que é de melhor em todas as falas. Então, uma velocidade nas estradas de rodagem, estradas que eu digo que liga cidades a cidades, estados a estados, liga país a país. Você pode colocar uma velocidade máxima de 110, ok, tá perfeito. Existem lugares que você tem que andar com mais de 110, porque senão eles te jogam no buraco. Vê bem. Então você tem a liberdade de andar a mais. Porque fizeram a fabricação dos carros muito potente, não é? As empresas. Para que você fez esse carro? Para ganhar dinheiro? Porque a pessoa não pode andar a 110, ele tem que andar 60, 40 e... Então está errado. Então vocês estão enganando o homem. Então, ou vocês mudam o que existe, ou vocês não fabricam mais veículo que atinge mais de 80 km por hora. E quando muito, até 60 km por hora. Então vocês fazem isso. Inibe o acelerador para 60 km por hora. As coisas têm que ser o certo pelo certo. Ou vocês fazem isso, para que a evolução, sendo que vocês estão regredindo nas estradas? Vocês estão matando ao máximo possível nas estradas. Então eu digo, 110 km. Ok? Tá ótimo. Exceto nos lugares que tem povoação, aí você pode diminuir aquela velocidade. Correto? Diminui aquela velocidade. Somente diminui aquela velocidade. Aí quando você vai diminuir 110, você vai diminuir aquela velocidade. Correto? Você vai ensinar antes. A tantos quilômetros. A 1 quilômetro. 1 quilômetro. Existe uma povoação. Lugar de fluxo de pessoas. Dever-se-á diminuir a velocidade. Você tem que colocar aquilo estampado bem claro. Bem claro. As placas estão um absurdo de placa de pendurada, radar de pendurado no poste, no poste, ali bem baixo para ninguém ver. Que loucura. Olha aqui, você não tem vergonha não? Você não tem vergonha não? Que forma mais corrupta de roubar, né? Tá, para com isso, né? Cara de madeira. Para com isso. Seja correto, seja honesto. Então você a explica. Você vai ensinar o povo, tá? Correto? A tantos quilômetros existe. Aí você vai ver a cidade, onde pode ter travessia de alguma coisa, aí diminua.
Porque você mantém uma velocidade de 60 por hora numa estrada que não tem ninguém. Não tem nada, eu vi isso. Não tem nada, não tem perigo nenhum. E uma estrada, em pouco tempo, a estrada reta por exemplo, uma estrada, por exemplo, de 1 quilômetro, eles colocam 10 placas, 80, 60, aí 50, não tem nenhuma norma. Normatiza para o motorista entender. Coitado do motorista, às vezes você fica cansado de ficar ardendo. Se vocês forem corretos, vocês têm que ser o quê? Os meus molarrim, vocês têm que ser o quê? Os guia, os sanagui. Vocês têm que ser os mestres, os professores. Dinheiro não é tudo. Vale mais aquela vida. Tá? Então, equalize isso para mim, fazendo o favor. Porque senão ninguém vai viajar mais. Todo mundo vai ficar em casa. E se não mudarem isso, eu traço aqui um decreto. Você que está em casa, não saia da sua cidade para nada. Faça o turismo dentro da sua própria cidade, nem de estado. Por favor. A cidade é pequenininha, vai fazer o seu turismo só ali. Você não vai sair de lugar nenhum, não vai deslocar mais. Enquanto eles não pararem com essa prática escandalosa e delituosa contra os povos e as nações. Tá? Vocês entenderam o meu recado? O meu ensino? Entendeu? Limpa as estradas. Placas em desuso, tira. Esse negócio de radar, eu nem falo. Esse negócio de radar, isso tem que tirar. É pronto. Isso aí tem que tirar. Todos. E vai ter o radar somente aquele grande, no centro da estrada, onde possa ver com claridade. E um radar, ele deverá atender somente um lado da estrada. Um radar no meio não pode. Está fora de norma. Isso é corrupto. Ele tem que ter claridade e tem que ser avisado antes para não ter acidente. Aí a pessoa que quiser ser realmente perverso, ele vai ser com ele mesmo. Aí sim, ele deverá pagar o que fez, porque tudo foi tirado. Toda impropriedade foi tirado dele. Agora, se ele quer fazer diferente, é diferente. Aí você tem somente aquela placa. Somente aquela placa. Né? E não pode ser uma velocidade tão pequena, porque dá um encogestamento muito grande. Esses pedaços também, negativo. Ele não pode impedir o trânsito. Não pode. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Vocês, eu quero ver se não existir multa se vocês continuam com essa prática. Não continuam. Então, o interesse de vocês não é educar, não é diminuir os acidentes. Muito pelo contrário, vocês estão provocando um acidente nas estradas. Vocês estão estressando todo mundo. Pode fazer de norte a sul, leste a oeste aí, um levantamento aí. Ver se essa fala minha não consegue unanimidade. Quantos moradores tem no país? Quantos milhões de pessoas tem aqui no Brasil? Mais de 100 milhões, tem? Eu penso que 100 milhões votará a meu favor. Tanto na questão trabalhista e como nessa questão do trânsito. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Porque é uma fala de um verdadeiro governante que governa para o povo e quer o bem do seu povo. Não com o intuito de enganar, engodar ninguém. Arte de enganar, né? Engodo, nada. Muito pelo contrário. A conscientização é que traz, o despertar da consciência é que traz o progresso. Se você quer o progresso para os povos e nações, esse será o progresso, primeiramente interior, de retidão. As outras coisas aparecem naturalmente. Então, as estradas limpas, esse montão de placa aí, antiga, velha, que não serve nem para lixo, tira. Destaca-se velocidade máxima 110, pronto, acabou.
Mas existem lugares que existirá necessidade de mais de 110 quilômetros. Vocês têm que olhar isso. Porque senão, esses carros novos acabam jogando todo mundo pro chão. Esse negócio de ligar farol nas costas do outro, isso aí é um ato desumano. Não façam isso com ninguém, né? A pessoa está a uma velocidade de 110 quilômetros, anda ali. E todo mundo nessa velocidade máxima vai ter lugar, espaço para todo mundo andar e bem. O trânsito vai fluir bem. Os turismos serão muito maiores e melhores, mais descansado. A pessoa terá mais tranquilidade e tudo fluirá melhor. Mas se não melhorar isso, é um decreto meu, é um pedido meu, né? É um conselho meu, é um ensino meu. Ninguém saia da sua cidade para fazer turismo. Se a cidade tem 2.000 pessoas, faça o turismo ali. Vai no seu barzinho ali, ouça os seus cantores dali, vai nas cachoeiras dali, né? Nas praias dali. Se a cidade tem 200 milhões de pessoas, vamos supor que tem 200 milhões, mas não tem. Vamos baixar aí, 2 milhões de pessoas, né? A cidade, tipo assim, acho que é Uberlândia, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Faça tudo ali na cidade, na sua cidade. Todo o comércio, toda a compra, venda, toda a sua socialização ali, o show, o futebol ali. Só vai no campo de futebol quando tiver jogo ali. Quando tiver show ali. Não vai deslocar. Enquanto eles não moralizar as estradas de rodagem. Enquanto eles não pararem com essa prática perversa. Vocês não andam de carro? Vocês que fazem essas leis? Não. Vocês não andam de carro, não. Eu acho que não. Vocês andam de avião, né? Vocês também não andam a pé, né? Não. É porque vocês ditam lei que vocês não conhecem. É como um juiz, quando ele vai julgar as causas, ele nunca entrou numa favela. Ele não sabe como é que funciona. Eu já resolvi milhões de... onde eu trabalhava, tinha fila do pessoal da favela assim, ó. Ia lá fora, né? Eu ia resolver os problemas das pessoas. Eu ia aconselhar as pessoas. E eu entrava na comunidade, no morro, na favela, aonde eu precisava de ir, eu ia. Mas o meu intuito era o quê? De auxiliar, de ensinar. Até hoje eu faço isso. Então, eu tenho moral para ditar a liberdade do povo. Eu tenho moral. Tá? Uma coisa que eu trouxe da minha vida passada foi a minha honra. Essa não, essa eu peguei. Eu deixei bem dizer tudo. A honra, assim, vem comigo, e vesti-me de honra. Eles não falam que está vestido de honra? Eles falam majestade e rodaial, né? De kavod, né? E é majestade e kavod, né? De justiça, vestiu-se de justiça, tizodokial. Né? Eles falam glória, né? De rodaial, de kavod, esplendor, né? É o favor que está na minha palavra, que eu dou aos homens, aos povos e às nações. Vamos ficar aí? Vamos. Isso aí é para vocês pensar, os meus administradores. Porque eu penso que o governo está na minha palavra. E vocês vão aí trabalhar nesse sentido, né? Vocês vão pegar essa fala minha, né? Essas minhas orientações, né? E vão fazer o melhor. Façam o melhor. Faça para o outro o que você quer fazer para você. Tá? Eu quero que um homem que crie uma lei de trânsito aí nas estradas e tudo, né? E também, gente, e tem outro ponto, nas cidades urbanas, né? A pessoa vai, às vezes, pagar uma conta de energia, né? Vai pagar uma conta de água, vai num banco, vai comprar uma coisa, ele chega e já é multado. Ou a pessoa que vai gastar na cidade, ele não tem lugar para ele. Para com isso, gente. A pessoa não está praticando um ato ilegal, ele não está praticando nada ali, nenhum delito. Por que vocês estão
perseguindo tanto o homem na terra. Para com isso. A pessoa anda com o celular multando, canetinha, tem gente todo tipo multando os outros. Que prática é essa? Eu trabalhei tantos anos no estado, eu nunca multei ninguém. Eu chegava, ô, cá. Toma cuidado aí que eles vão te multar aí, ó. Eles vão te multar. Eles não têm dó, não tem piedade, não. A pessoa vai, ou você vai numa cidade, ou você fica rodando mais de 1 hora querendo deixar o seu carro para você pagar alguma coisa, você comprar, não tem como, gente. Tem-se que melhorar isso. Tem-se que melhorar isso. Existem bancos aí que é 15 minutos, né? A pessoa fica 2, 3 horas para resolver um problema e não resolve. Tem-se que melhorar isso. O povo não é lixo. O povo deverá merecer respeito. Correto? Eu sei que quem trabalhando está estressado, tá, mas por quê? A carga de trabalho é grande. Por isso que eu venho com essa lei de 5, a quinta parte de Rousseff, a mesma parte que eu executei na vida passada no Mizraim. E eu trago o Mizraim agora, estamos no Mizraim. É o tempo agora. A escritura, ela é assim, tá, gente? Ela é viva. A todo tempo a escritura, ela se cumpre. Não há como tirar essa lei, essa Torá, né? Então vocês vão observando os meus ensinos, né? Então melhora esse ponto para quem tem necessidade de ir às cidades, resolver, ou vai gastar, a pessoa que vai, às vezes vai na cidade, vai ali divertir no barzinho, e se a pessoa não for lá, vocês vão vender como? Você tem que fechar as portas. Então tem que favorecer essas pessoas, gente. As pessoas que vão gastar, pessoas que vão pagar alguma coisa. Tem que favorecer. As pessoas que vão a pé também, tem que ter. Pessoas que vão de bicicleta, deixa as pessoas ter direito. A pessoa não está fazendo nada de mal para ninguém. Ela não está praticando nenhum delito. Por que ela tem que ser punida? Na estrada, a pessoa não está praticando nenhum mal. Por que ela tem que ser punida? Já não basta que todo ano você tem um imposto altíssimo para pagar. Tem carros aí que pagam 8 mil reais por mês de imposto, 6 mil reais de imposto por mês de PVA. Ainda tem as outras taxas. Aí ele paga hospedagem. E aí? E esse dinheiro, gente? Cadê esse dinheiro? O que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Aí vem na parte de IPTU também, gente. Uma loucura. E muitos lugares estão fechando, porque as pessoas não conseguem pagar os impostos. Elas não conseguem. Aí fecha, ele fala assim, se eu fechar minha casa, eu vou poder viver melhor, porque eu não vou ter que pagar esse tanto que estão me cobrando, eu vou poder alimentar melhor. Pense nisso, meus administradores. Tá? A vida, ela deverá ser simples. E o que é o simples? É o óbvio. Não tem a música do índio? Ele virá e pousará no hemisfério sul, no coração das Américas. Eu estou aqui. E eu não quero ser morto outra vez. Não é o óbvio que mataram o índio? O óbvio foi esse. Isso é o óbvio. E eu não quero. Eu quero que as minhas ideias permaneçam. Porque as minhas ideias são libertadoras. Eu trago em mim toda a essência dos pensadores, dos administradores e dos homens e das mulheres que lutaram para a liberdade. Eu trago eles todos em mim. E eu quero que todo o esforço que eles tiveram no passado se cumpra agora, neste futuro pretérito,
ou é futuro do passado deles, porque eles queriam alcançar esse tempo e estão alcançando comigo. Eu tenho que segurar a onda, eu tenho que ser uma rocha, uma coluna bem firme, para não ceder, porque a concretidade do que eles anunciavam, dos pensamentos deles, ela se cumpre agora comigo. E eu quero que eles se alegrem profundamente de ver o fruto do trabalho, o esforço do trabalho dele frutificar agora nesse tempo. Eu não posso deixar para depois. E nesse meu tempo aqui, eu espero a concretização da minha palavra. Eu não quero deixar para depois, porque senão entra para o esquecimento. Correto? Parece que já deu 1 hora, né? Deu 1 hora. Então, é isso. Então, vamos fazer esse churrinho assim, né? Aí eu digo, churrinho, meus filhos, minhas filhas. Churrinho aos povos e nações. O que é o churrinho? É esse descanso, gente. É esse descanso. O que é o descanso? É a tisadoquialro, é a transparência, é a retidão em prol do bem da humanidade. Porque não dizem, todos têm direito a um lugar no Shua Mestialro, um lugar no sol. O que quer dizer isso? Todos têm o direito à vida. Todos têm o direito de ser o Sheriahu, ou ser felizes, de serem satisfeitos, ter satisfação interior dentro de si mesmo. O mundo será bem estranho a esse. O meu mundo é estranho. Eu sou estranho. A minha palavra é estranha. Mas assim que funciona. O índio, não tem a canção? Ele pousará no hemisfério sul, no coração das Américas. E o Brasil é o coração das Américas, é o Churu. Por que o coração? Daqui onde sai o governo, a palavra. Não é isso? Então, espero estar dando a minha contribuição para a retomada de um mundo equilibrado, de um mundo onde as diferenças sejam estancadas, onde todos possamos olhar para o alto e dizermos, somos iguais, somos semelhantes, viemos de um mesmo Abu, de um mesmo Abiul, de um mesmo Pai. Viemos de uma mesma terra, de um mesmo óvulo, de um mesmo ventre, de uma mesma mãe, unindo-se o homem e a mulher, o Abiul, o pai e a mãe, unindo-se, podemos dizer, viemos de uma mesma palavra. A palavra tanto é o pai, a palavra tanto é a mãe. E nesse sentido não existe avô e nem avó. Existe o quê? O pai e a mãe. Porque os avós deverão estar no pai e na mãe, nos filhos, na filha e na filha. Isso é o quê? É a continuidade da vida pela palavra de Al-Rusha, a palavra eterna de Orum. Eis-me aqui humildemente. Aí eu conclamo os povos e as nações, os 8 milhões de pessoas que ainda respiram, a estarem comigo, para dizermos, nós unidos, nós juntos, somos maior do que o monstro, somos maior do que a besta desenfreada, do que a Maria Fumaça, a locomotiva fora dos trilhos. E Al-Rusha, para todos os povos e nações.
Aminal. Ul.